Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fazcomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno e sou cofundadora da empresa Fazcomex. Bom, sejam bem-vindos, peço que vocês estejam comentando aqui no chat ao lado. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o novo processo de importação, né? Estamos nesse intensivo aí falando sobre o novo processo de importação, devido aí ao momento em que estamos vivendo, né? Que é um momento aí de implantação, de início da obrigatoriedade, né? Da do INPE, especialmente da do INPE, né? Existe um cronograma que está andando, né, com faseamentos. Não vamos nos ater hoje ao faseamento, tá? Mas sim, nós vamos falar hoje sobre o operador estrangeiro, ok? Vamos falar aí sobre como cadastrá-lo, né? Também os impactos do operador estrangeiro no processo de importação, ok? Então, fiquem à vontade, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minuto. Então vamos lá, pessoal. Operador estrangeiro no NPI, conformidade e impactos no processo de importação. Bom, antes de iniciarmos, né, quero falar um pouquinho sobre o conceito aí do operador estrangeiro no novo processo de importação, tá? Então, o operador estrangeiro, né, nada mais é do que o cadastro aí das pessoas, né, que fazem parte aí deste processo de importação. Então, o exportador e o fabricante barra produtor lá no exterior, tá? Então, são essas as pessoas, as empresas que você precisa cadastrar dentro do o cadastro de operador estrangeiro, né? O qual, né, fica dentro do catálogo de produtos, certo? Então, a gente tem aí um cadastro específico para esses registros dentro do novo processo de importação, ok? Diferentemente do que nós tínhamos na versão antiga, né, do Syscomex Importação Web, no qual a cada embarque, a cada documento de desembaraço, você precisava colocar essas informações na ADI. Você vai continuar colocando as informações dentro do documento de desembaraço, que é a do INPE, tá? Porém, você não vai precisar digitar a cada embarque. Você vai apenas consumir aquela informação, aquele cadastro que já foi feito previamente, tá? Então, dessa maneira, a gente tem aí um ganho em agilidade, né? Visto que não vai precisar revisar essas informações mais uma vez. Obviamente, você vai analisar se esses dados estão corretos, mas você não precisa ficar cadastrando, fazendo um novo cadastro a cada desembaraço, a cada embarque de mercadoria, tá? Então, você vai apenas consumir esse cadastro que já foi feito previamente, seja por você, né, seja por um despachante, seja por um importador, ok? Mas ele já está dentro do portal Syscomex, ok? E aqui eu trago um print, né, da tela do operador estrangeiro, onde você pode visualizar os dados. Veja que são dados básicos, muito parecidos, né, com o que nós já tínhamos aí dentro do Syscomex Importação Web, com algumas pequenas diferenças, tá? Nós temos aqui o caso desse campo que está assinalado, que é o número de identificação, o TIN, né, que é um campo novo. Ele ainda está como obrigatório, que eu veio pegando aqui sem querer um print antigo, né? Porque no início do catálogo de produtos, esse campo aqui ele foi obrigatório, mas agora, né, quando estamos gravando esse webinário, dezembro de 2024, ele não é mais obrigatório, tá? O número TIN não é mais obrigatório no catálogo de produto, do cadastro de operador estrangeiro nesse momento, tá? Pode ser que futuramente ele volte a ser obrigatório novamente, tá? E o que é esse número TIN, né? Esse número de identificação, ele é algo similar ao nosso CNPJ aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, cada empresa tem um CNPJ. Então, é um número de identificação naquele país do fabricante, produtor que você está cadastrando, tá? Então, você está cadastrando, por exemplo, uma empresa da Alemanha. Qual que é o número identificador dessa empresa lá na Alemanha? Essa é a informação que você vai colocar aqui no número TIN, tá? E mais embaixo aqui nós temos outros campos aqui que também são bem diferentes do que nós estamos acostumados, né? Que é a identificação adicional. Essa informação aqui também não é obrigatória neste momento, tá?
mas ele funciona como se fosse equivalente ao nosso cadastro positivo aqui no Brasil, vamos supor, tá? Fazendo aí um, 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 um exemplo, né? Então, se aquela empresa lá no exterior ela tiver alguma certificação, né? Então vai ter uma agência certificadora a qual você vai selecionar aqui e ele vai ter te informado o número desse certificado que ele tem no país dele, você vai informar aqui, você vai adicionar. Então, isso aqui vai ter algum impacto no gerenciamento de risco da sua importação, tá? Quando você vincular esse operador a uma do INPE, isso vai ter um certo impacto, né? Ah, esse é um operador estrangeiro idôneo naquele país, no país dele. Então, vai ter um grau eh, de positividade dentro do seu desembaraço, tá? No desembaraço da mercadoria aqui no Brasil, tá? Não é obrigatório ainda, né? E isso aqui se pretende, o governo pretende que isso evolua ao longo dos anos, tá bem? Os demais dados você pode ver que são dados normais, né? De identificação de um cadastro, tá? Mais à frente eu mostro cada um dos campos novamente para vocês. E o que é o cadastro, o que é o catálogo de produtos, né? Para a gente falar de operador estrangeiro, a gente precisa falar também do catálogo de produtos, ok? O catálogo de produtos, então, ele é um módulo do portal Siscomex e tem a finalidade aí de auxiliar no preenchimento da do INPE, né? A gente pode dizer que é praticamente um banco de dados de produtos gerido pelo próprio importador ou pelo seu representante legal. Ele é obrigatório para o uso da do INPE, assim como o operador estrangeiro é obrigatório, né? A menos que você não saiba quem é esse operador estrangeiro, assim como é hoje no Siscomex Importação Web, tá? Aí você vai assinalar que ele é desconhecido, mas então o operador ele precisa ser vinculado no catálogo de produtos, tá? Certo? Então existe essa correlação entre ambos os cadastros. Agora a gente vai falar do processo de cadastro do operador estrangeiro no portal único, tá? O que eu quero trazer para vocês em relação a esse processo é que vocês estejam atentos a esses botões que vocês encontram lá no catálogo no operador estrangeiro, desculpa, onde você consegue, a partir de um cadastro já realizado, você consegue gerar uma nova versão, né? Então você faz praticamente uma cópia daquele operador, gerando uma nova versão dele, tá? Nós temos a possibilidade também de gerar uma versão retroativa, eu já explico no próximo slide um pouco mais sobre isso. Você pode simplesmente retificar alguma informação aqui dentro, tá? Você pode desativar aquele operador não existe mais, ou aquele operador você não vai comprar mais dele. Então, você pode desativar, tá? E fechar a tela. Mas é interessante que tudo isso que for feito dentro deste operador estrangeiro ficará aqui no histórico, né? Isso nós não tínhamos anteriormente no Siscomex Exportação Web, né? Até porque essas informações elas eram sempre colocadas diretamente na DI, não tínhamos né, um cadastro específico para o operador. Então aqui a gente consegue ter um histórico maior né, sobre aquele cadastro daquela empresa no exterior. Falando do data retroativa, aquele botão que aparece ali. Ele é bem importante, tá? Essa opção ela serve para incluir um novo operador durante o curso do despacho, após o registro da do INPE, tá? O objetivo dessa ação é permitir que o usuário atender a alguma demanda de correção feita pela Receita Federal durante o curso de despacho após o registro da do INPE. Ao ser identificada uma informação inexata na do INPE, que envolva fabricante ou exportador, o usuário poderá utilizar esse recurso, então, né? Ele vai clicar naquele botãozinho e ele vai fazer uma alteração na informação, uma correção, utilizando uma data de referência que seja anterior à data atual, certo? Para isso que ele serve. O botão gerar nova versão permite que o usuário atualizar as informações de um operador
estrangeiro específico, gerando uma nova versão, tá? O objetivo principal é adequar o registro para futuras operações. E vejam que aqui não é simplesmente fazer uma retificação, tá? Porque ele gera um número 2 da versão, ok? Então, para as novas do INPS que você vincular, você vai estar vinculando o mesmo operador estrangeiro, né? Mas ele teve uma mudança de versão, né? E está com o número 2 aqui, tá? Isso pode ocorrer, às vezes, por uma mudança de endereço do próprio operador estrangeiro, né? Ou coisas similares a isso. Não é um erro, mas sim uma mudança, tá? Okay? Então, você gera uma nova versão. E a retificação, aí sim é um erro, tá? O objetivo aqui da retificação, botãozinho retificar, é corrigir informações já inseridas no banco de dados, tá? A diferença entre as funcionalidades de versionamento e de retificação consiste na disponibilidade da data ou faixa de datas em que o operador pode ser vinculado a um produto. A versão retificada somente é visível para versões do produto ativas na mesma data, ok? Já na nova versão, sempre estará disponível na data de sua criação em diante, certo? Então, essa é uma sutil diferença entre retificação e geração de uma nova versão, ok? Isso precisa ficar claro para você que vai operacionalizar essa demanda aí do catálogo de produtos, tá? E do operador estrangeiro. Principais mudanças aí no tratamento do operador estrangeiro com o NPI. Eu fiz uma lista aqui, tá, do que eu considero aí de mudanças importantes do operador estrangeiro, desde aí o início do novo processo de importação. Então agora a gente passa a ter, né, um cadastro obrigatório no catálogo de produtos, antes não tínhamos, né, fazíamos diretamente no sistema Siscomex Importação, ok? Temos uma padronização dos dados cadastrais, né? Temos campos específicos para cada uma das informações. Temos uma integração com o catálogo de produtos, isso aqui é bem interessante também, né? Os dados do operador estrangeiro são vinculados aos itens do catálogo de produtos, então existe esta vinculação. Simplificação no controle administrativo, eliminação de registros duplicados em sistemas diferentes, centralizando os dados, né? Isso aqui é uma grande mudança, né? Você vai ter, então, e você precisa, inclusive, fazendo uma aspas aqui, né? Você precisa buscar isso, né? De não ter documentos duplicados em sistemas diferentes, tá? Você vai ter essa centralização das informações. E aqui o que o governo também quer dizer com isso aqui é que você vai ter esse cadastro de operador estrangeiro, ele vai ser utilizado por também diferentes órgãos anuentes, né? Quando você precisa fazer um LPCO, você vai ter dentro do sistema, como você tem essa centralização dessa informação, você não precisa ficar também duplicando esses dados, tá? Atualização frequentemente necessárias. Manutenção obrigatória para garantir a conformidade no cadastro. Então, isso aqui também é uma mudança, né? Que você precisa estar atento. Você é responsável aí por estar com essa manutenção em dia do seu operador estrangeiro. E aqui entra o que a gente viu ali agora há pouco, né? Em relação à nova versão ou em relação a uma retificação. Cuide para não ficar duplicando informações, principalmente se você é um importador e você vai delegar isso para vários despachantes aduaneiros, seja atento e oriente também, né, para que o despachante A não faça novamente um cadastro que já existe, feito anteriormente pelo despachante B, tá? Porque essas informações, elas dizem respeito ao CNPJ raiz do importador. Então, se um gestor de catálogo de produtos fez, todos os despachantes aduaneiros poderão visualizar essa informação e consumir essa informação na sua DOIMP, tá? O despachante B não precisa fazer um novo cadastro, visto que o despachante A já fez anteriormente esse cadastro. Então, você tem aí até entra a segunda parte, né? Esse rastreamento aí das informações, tá? Então, isso aqui, esse último ponto que eu tenho aqui também, maior transparência e rastreabilidade, vai ajudar também no combate de fraudes no comércio exterior, o que diz respeito a todos nós, não somente ao governo, mas também para você, importador, né? Ok?
Impactos do operador estrangeiro na eficiência do fluxo da informação, tá? Aqui o que eu também elenquei alguns pontos, né, que são impactos aí positivos no fluxo da nova importação. A gente vai ter, então, uma qualidade nos dados no registro do INPE, a gente vai ter dados mais precisos do operador, evitando aí rejeições e atrasos no registro da do INPE, né? Uma vez que aquele operador está com os dados certinhos, lá quando você tiver a terceira, quarta importação, a gente vai ter uma confiabilidade maior naquele cadastro, né? Até mesmo o governo, né? Porque você já usou várias vezes aquele operador, diferentemente da ADI, que você a cada vez digitava lá os dados, né? Integração com catálogo de produtos, então cada item do catálogo deve estar vinculado a um operador estrangeiro, ok? Agilidade no tratamento administrativo, informações completas facilitam a análise e reduzem tempos de processo, uma rastreabilidade e conformidade, então temos com essa padronização aí das informações dentro desse módulo específico lá no portal, nós temos aí dados mais rastreáveis, né? Inclusive todo aquele controle do histórico que fica lá dentro do portal Scomex, isso ajuda aí a minimizar os riscos aí de inconformabilidade e também de fraudes, tá? Conexão com mecanismos de validação, né? Aquilo que a gente falou da certificação, né? Isso é algo que mais no futuro vai ser implantado. Não, os campos estão ali, mas eles ainda não estão sendo usados, tá? A gente pode ver isso mais como uma eficiência no fluxo mais para o futuro, tá? Mas essa conexão aí com mecanismos de validação de outros países, isso será bem importante para as nossas importações aqui no Brasil e que visam aí acelerar a aprovação e a liberação da do INPE, tá? Redução de retrabalho, né? Então, centralização das informações no portal único vai minimizar os erros e a necessidade de correções. E a facilitação em auditorias e inspeções, né? Tendo dados bem estruturados ali, vai agilizar até mesmo órgãos anuentes, né? A atender aí e agilizar as auditorias, tá? Tanto auditorias com o governo, como também auditorias internas da empresa importadora, ok? Então, aqui são alguns impactos que a gente vai ver ao longo do tempo, tá? Agora eu vou acessar o operador estrangeiro para você poder visualizar. Então, aqui nós temos o link, né, do Portal Único de Comércio Exterior. Eu estou com ele aqui aberto já, tá? Veja que eu já estou aqui no módulo de importação, já cliquei aqui em importação e eu tenho disponível, então, desculpa, não cliquei no módulo de importação, estou na tela inicial aqui do, do Syscomex Importação e para você fazer o cadastro de operador estrangeiro, você vai clicar aqui em catálogo de produtos e o operador estrangeiro fica aqui. Então, aqui a gente tem essa opção de incluir, tá? Consultar, incluir, aquela inclusão com data retroativa, quando tiver uma exigência fiscal. Você pode importar e exportar também os cadastros aqui dentro, tá? Vou clicar aqui em incluir para você poder visualizar, tá? Nossos dados estão aqui. Então, sempre você vai vincular ao CNPJ, tá? Raiz da empresa responsável, da empresa importadora, né? Você vai colocar aqui. Depois você tem o país, vamos colocar aqui China. O número TIM, veja que ele não é mais obrigatório, não tem um asterisco ali, tá? Você vai colocar aqui o nome. Vou colocar aqui só para testes, né? E-mail não é obrigatório, código interno não é obrigatório, mas eu sugiro, se você tem um RP, tem um sistema interno, coloque aqui também o código desse operador lá no seu sistema, tá? Recomendo isso. Depois, código postal, o logradouro, que é o endereço, né? Endereço deste operador lá no exterior. A cidade lá no exterior. E aqui vejam que o sistema mesmo abre automaticamente todas as províncias que tem lá na China, né? Se eu trocar aqui o país, vamos colocar aqui Chipre. Vamos ver se tem. Ó, também tem aqui cadastrado as subdivisões lá em Chipre, tá? Aí você vai selecionar aqui certinho
E é isso. E aqui embaixo nós temos a questão, ó, da possibilidade de você colocar um número de certificação daquela empresa lá no exterior e qual que é a empresa certificadora, tá? Já tem várias aqui cadastradas, ó. Certo? Aí você vai colocar aqui e incluir se for o caso. Também não são dados obrigatórios e você vai salvar. Eu vou salvar. Operação realizada com sucesso. Então, ok. Ele gerou um código interno aqui do sistema, do portal Scomex, gerou a versão número 1 e já ativou automaticamente, já fica com a situação ativada, tá? Depois disso, nós temos aqui o histórico, no caso, a gente tem só um registro nesse momento aqui de histórico, né, com o que aconteceu, qual o operador, né, que fez isso, que fez esse registro, e ali vão ficando todos os históricos. E aqui os botõezinhos que comentamos antes, né, gerar nova versão, gerar versão com data retroativa, retificação e desativar esse operador, ok? Nesse momento, com essa situação ativa, né, eu já poderia vincular esse operador em um produto e, por consequência, já posso fazer uma do INPE, vinculando aquele produto e esse operador estrangeiro, tá bem? Certo, pessoal? E eu só quero agora voltar aqui para a nossa apresentação e também gostaria aqui de te mostrar uma ferramenta que nós temos na Fazcomex, né? Como vocês sabem, nós da empresa Fazcomex somos uma empresa de tecnologia para comércio exterior e temos aí um sistema web, tá? No qual nós temos o catálogo de produtos e operador estrangeiro, também temos aí sistema para elaboração do INPE, tá? Dentro do nosso sistema você consegue inclusive gerar relatórios, tá? Que é uma das funcionalidades que eu resolvi destacar aqui para vocês agora, tá? Mas dentro do sistema você tem N funcionalidades, como você pode, por exemplo, importar todos os operadores que você tem num RPC ou no sistema através de planilhas ou algum outro formato também de relatório, traz para dentro da Fcomex, trabalha as informações e depois sincroniza com o portal Fcomex, tá? Então, dentro do sistema Fcomex da Fazcomex, você consegue gerenciar todos os operadores estrangeiros, todo o catálogo de produtos e também fazer a elaboração de DOIMPs e sincronizar com o portal Fcomex, ok? Então, te convido para conhecer o nosso sistema. Eu deixei o link aqui embaixo, tá? Na descrição, você pode clicar no nosso link, preencha as informações lá com seu nome, telefone, e-mail, e alguém do nosso time comercial vai entrar em contato com você para agendar aí uma apresentação do nosso sistema, para você poder conhecer, detalhar um pouco mais sobre tudo que o sistema permite que você faça. Você vai entender se isso faz sentido para você e caso faça sentido, você pode evoluir para uma contratação do nosso sistema e assim ganhar agilidade nos seus processos de importação, ok? Agradeço você por mais esse webinário e até uma próxima. Muito obrigado, pessoal.